A paz do Senhor, queridos e amados irmãos, uma boa noite a todos. Estamos então para mais um programa Plenitude e nesta noite você é bem-vindo para nos acompanhar, assistir o desenvolvimento desse tema que é muito importante. Vamos falar sobre o legado espiritual como parte da generatividade. Estamos ainda focando a paternidade, né, tentando puxar esses assuntos para que também pais possam ser edificados, aprendermos sobre esses assuntos, mas consideramos, especialmente esse assunto de hoje, também para as mães, para todos nós, né? E por que não dizer também para os filhos? Então, todos vocês são convidados, é um tema para a família. Então, você fique conosco, nos acompanhe nessa programação sobre o legado espiritual como uma parte da generatividade. E nesse assunto nós vamos então apresentar também base bíblica sobre o conceito de legado, vamos falar sobre a generatividade, que é essa condição de investir no futuro das próximas gerações. Vamos também falar algumas coisas sobre as gerações, os tipos de gerações e outros assuntos que então vamos estar desenvolvendo no decorrer deste programa. Queremos lembrar que o programa Plenitude tem sempre esta visão de trabalhar os assuntos relacionados às questões comportamentais, questões da vida, também sempre trabalhando questões sobre a família, comportamentos, processos emocionais, tendo uma visão do homem na sua integralidade, abordando sempre os assuntos com uma visão também bíblica, tendo a compreensão de que a Bíblia é a fonte principal e segura de orientação e de ensino. Muito bem, para esta noite temos, então, novamente o nosso convidado especial, o nosso irmão Heleno, que vai, então, estar participando comigo desta conversa nesse assunto. Que bom, irmão Heleno, estarmos mais uma vez aqui, né? Vou apresentá-lo. Ele é bacharel em teologia pela Faetade e também professor de teologia aqui no Instituto Bíblico João Lundgren. É escritor de várias obras. Vamos estar apresentando uma segunda obra do irmão Heleno nesta noite. Também engenheiro civil e também tem uma formação em MBA de liderança e coaching para gestão de pessoas. E pai também dessa pequena que está aí na foto, a Helena, né? A Rebeca. Que idade está a Rebeca agora, irmão Heleno? A Rebeca vai completar 2 anos. 2 anos. E olha. Tem a Thalia também, né? Tem a Thalia, tem Thalia, 12 anos. 12 anos. Olha que lindo, a Thalia e a Rebeca. A paz do Senhor, então, irmão Heleno, já falou, né? Mas já está cumprimentado. Pode fazer a saudação, então, para os nossos ouvintes. Amém. A paz do Senhor, irmã Sharon. A paz do Senhor, nosso querido Eliezer, na técnica. Sim, Eliezer. A paz. E também a todos os nossos amados irmãos, amigos, ouvintes, essa programação, que já é uma bênção no nosso lar e creio que também no lar dos nossos irmãos. É sempre uma alegria poder retornar aqui aos estúdios da AD Caxias e dentro do programa Plenitude para tratarmos de assuntos tão maravilhosos quanto esse, que é justamente a paternidade, né? Essa bênção de Deus para todos os papais que estamos ouvindo e também para os filhos, sem dúvida. E hoje nesse tema bastante desafiador, o legado espiritual como parte da generatividade. Creio que com certeza será de proveito para nossos irmãos e amigos que estão acompanhando essa programação. Isto, então fique conosco. Tenha também liberdade de fazer a sua participação. Se tiver algum comentário, alguma pergunta, será bem-vindo. Tu pode escrever ali na página do Face mesmo. Queremos, então, começar o nosso assunto e vamos estar lendo este versículo bíblico que está em Provérbios 23, 6. Quem sabe eu leio, né, irmão? Fique à vontade. Vamos lá. 23, 26. Olha o que a Bíblia nos diz neste versículo para começarmos, então, a nossa conversa sobre este assunto, que vai nos dizer assim: compre a verdade.
23, 26. Ah, sim. Olha só, que eu estava lendo errado. É 23, 26. Por isso que não está certo. Mas que bom que nós estamos aqui nos ajudando. Diz assim, meu filho. Ah, sim, tem uma tradução diferente à minha, né? Mas eu vou ler depois, o irmão pode estar comentando sobre naquela versão ali, que diz assim: meu filho, preste bem atenção no que eu digo e siga o exemplo da minha vida. Olha que palavra que traz, né? Ali diz, né, que os teus olhos observem os meus caminhos, mas essa tradução também, ela também traz com clareza, né, que diz isso, né? Siga o exemplo da minha vida. E aqui então começa o nosso assunto, né, irmão Heleno? Amém. Eu gosto justamente dessa tradução da Almeida Revista Corrigida, irmã Sharon, né, porque aqui nós lemos assim, né? Dá-me, filho meu, o teu coração. E a segunda parte é muito parecida com o que a irmã já leu, e os teus olhos observem os meus caminhos. Por que eu digo que gosto dessa tradução? Porque eu entendo que aqui se traduz bem o sentimento de Salomão, né, o escritor sagrado, rei, proverbista, que ele vivia neste momento. Salomão está aqui no momento de reviver um período de transição. Ele foi rei em Jerusalém, herdou o bastão de seu pai Davi, o grande rei Davi, e agora ele tem que passar o bastão para o seu filho Roboão, né? E ele está revivendo esse período de transição. Lá em Provérbios 4, versículos 13 e 4, ele diz: porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia-me: retenha as minhas palavras do teu coração e guarda os meus mandamentos e vive. Ora, desde o capítulo 1 do livro de Provérbios até o capítulo 8, nós vemos esse apelo de Salomão ao seu filho, né? Ele incentiva, ele insiste para que ele busque a sabedoria e para que ele observe o que? A experiência, o conhecimento que ele como rei já adquiriu, como pai já adquiriu. E aqui parece-me, nesse capítulo 23, que quando ele chega aqui, ele está numa espécie de um desespero paterno. Né? A situação, dá-me, filho meu, sim, o teu coração. Quer desesperadamente a atenção do filho, quer transmitir algo, né? Exato. Então a gente vê que o Roboão, realmente, ele não vê no filho aquela disposição que ele tinha no momento de receber a instrução do pai. Né? E isso tem tudo a ver com o que nós estamos tratando aqui, que é justamente essa questão, né, de transmitir uma herança, de transmitir um valor, né, de transmitir um legado, né, que é principalmente o conceito aí da generatividade, né, a capacidade de investir no futuro, compartilhando conhecimento, experiência e recursos. Tem essa outra definição também, que é servir de ponte entre a sua geração e as gerações mais jovens, né? Então ele tem esse desejo de fazer esse repasse de conhecimento, de experiência para o seu filho Roboão. Uma transmissão mesmo de conhecimentos, né? Exato. Né? E aí temos, é claro, a ideia já mais popular, né, mais conhecida, que é a ideia de legado, né, que é o valor ou herança que é transmitido por alguém ao seu sucessor. Né? Por que isso é tão importante para a paternidade? Né? Nós entendemos assim, porque a família é um projeto de Deus. Né? É ali onde a gente constrói nossos principais valores, é onde a gente consolida os valores, de forma que a unidade familiar, ela interessa não apenas a vida social, mas inclusive a vida espiritual, a vida religiosa. Né? E é muito importante que, enquanto pais, nós consigamos atingir esse objetivo, de transmitir esse legado espiritual para as próximas gerações. Inclusive, a ideia de legado, tem um autor que vai falar que é como se fosse uma cápsula do tempo. Ali está cheio de uma bagagem, né, que vem se trazendo das gerações e passando para outras. Mas é bem esta herança que vai constituir a própria identidade dessa família, do indivíduo que está ali nessa família, né? Então, a questão da família, nesse sentido, como sendo esse lugar onde se recebe esse legado,
é muito fundamental, né? Sem dúvida, porque a família ela é parte integral da vida, né? É dentro dela que nós somos nutridos, é ali que nós vamos aprender a receber amor e a dar amor. A gente fala de amor fundamental, né? Ali recebe-se esse amor fundamental, Exato. né? Que solidifica, que consolida o ser humano. Sem falar que também é na família que o indivíduo se constitui, se constrói como alguém responsável, né, perante a família, perante a sociedade. Né? Isso tudo faz parte desse legado emocional, espiritual, que é necessário e importante que seja passado, né? Sobretudo dentro do conceito de paternidade. Né? E é importante, irmão Heleno, pensar que o legado ele é passado até inconscientemente, né? Sem dúvida. E ele é passado por muitas, claro que às vezes quando se conta a história de familiares, quando se conta a própria história da família, ali vem trazendo a cultura dessa família, os valores, a própria questão às vezes dos rituais, as tradições, mas ela é passada às vezes muito silenciosa, né? Só que mesmo que quando desta forma às vezes que a família vem trazendo esse legado, quando a gente fala do legado espiritual, parece que é um legado que requer intencionalidade, né, objetividade. É como no versículo está: preste atenção, meu filho, quer dizer, tem algo aqui importante que eu preciso passar. Exato. Né? Então, assim, algo que não pode não ser passado ou ficar despercebido da importância desse legado quando se trata das questões espirituais, né? Exato. Até enquanto a irmã falava, eu lembrava agora, essa semana estava ouvindo uma palestra da deputada Ana Campagnolo, né? Não trouxe os dados até aqui, mas lembrei agora, né? E ela estava falando justamente sobre a questão dentro das famílias cristãs hoje, né? Uma pesquisa feita com jovens entre 16 e 25 anos, que é justamente aquela idade onde se vai para um cursinho, se vai para a faculdade, se vai para um curso técnico. Né? 7 a cada 10 jovens cristãos estão deixando a religião dos pais. Né? Então, isso é um dado alarmante para nós, do ponto de vista cristão. Mostrar que nós estamos, de fato, enquanto comunidade cristã, de forma mais geral, estamos falhando nessa missão. É um alerta, né, para nós, né, porque realmente o que está acontecendo dentro desse contexto que está impedindo passar esse legado, né? Então, qual é a dificuldade que esse pai está tendo, ou a mãe, enfim, né, para passar esse legado de forma, porque o legado mesmo seria uma questão que ele é estruturante, né? Sem dúvida. Então, se ele é estruturante, todo o ensinamento bíblico deveria firmar esse jovem, né? Essa que passa. Eu também passei pela questão da faculdade, lembro dos meus desafios, mas lembro de ter muita convicção, né, da fé, do ensino. E ainda eu lembro que o meu pastor falou: olha, você vai fazer psicologia, Sharon. Era a única pessoa em Cuiabá, naquele tempo, Mato Grosso, que faria psicologia. Já tivesse, ninguém tinha feito psicologia, porque era uma disciplina que causava um certo receio, porque, nossa, ir para a faculdade já é um risco para a tua fé, ainda mais estudar psicologia. Mas ele falou algo muito importante que eu sempre gravei. Ele disse assim: Sharon, vai para a faculdade, sim. E faça como se come peixe, até porque é uma referência lá da cultura, né? Comer peixe. Come a carne e deixa os espinhos. E que Deus te dê discernimento durante o curso. Exato. Então, eu vejo que ter essa convicção de fé foi fundamental para mim naquele período. E isso é um legado. Né? Sem dúvida. Agora, para ter essa firmeza, para ter essa sensatez, né, para ter esse discernimento, é necessário que esse legado seja transmitido de uma forma eficiente, né, seja transmitido de uma forma eficaz, realmente dizendo. E aí nós temos alguns complicadores, né, para essa missão. E um deles é justamente a questão do conflito geracional. Né? Nós podemos definir como o que seriam gerações. Né? Gerações, por definição, um conjunto de pessoas nascidas na mesma época, por terem crescido no mesmo contexto cultural, social e econômico, compartilham características comuns. Aqui mesmo, nesse texto bíblico que nós estamos enfocando, nós temos 3 gerações aqui. Temos Davi, né, a geração do reino da guerra.
Davi viveu todo o trauma da guerra, né, da conquista, de ter que silenciar todos os inimigos pelo fio da espada. Salomão já herdou um reino de paz. E aí, Para ver, né, que a Davi teve que desenvolver algumas habilidades que Salomão provavelmente naquele momento de paz não precisou, né? não precisou. E aí, o que a gente tem quando uma geração como a de Salomão, né, que vem de uma geração traumatizada pela guerra, uma geração traumatizada pela escassez. Qual é a tendência? É essa geração que vem depois, a de Salomão, se tornar o quê? Acumulador. E ele que ele se torna. Ele acumula riquezas, ele acumula mulheres, ele acumula conhecimento. Não quer perder, como a outra geração perdeu. Exato. Ele traz aquele... A psicóloga aqui, irmã, mas ele traz aquele trauma introjetado. Sim, né? sim, é um trauma que, na verdade, vai fazer uma compensação, né? A próxima geração faz compensações, que a gente fala, né? Exato. E aí a gente tem esse quadro aqui. Agora com Roboão. Roboão não. Roboão não viu a guerra. Roboão não teve o trauma da guerra. Roboão, ele passou a vida inteira vivendo sob prosperidade. E aí o que ele vai gerar? Qual é a característica dele? Ele vai ter uma grande necessidade de autoafirmação. Ele não quer ser questionado, ele não tolera oposições, porque ele não tem essa questão que o pai dele viveu. Né? Os desafios que o pai ele não teve. Terão outros, né? Exato. E então, essa realidade nós observamos, inclusive, nos nossos dias hoje. Né? E aí acho que a gente pode, então, entrar um pouquinho nas gerações. Pode passar esse slide da geração. Ah, sim, tinha o conceito. Mas eu só queria pensar um pouquinho antes da geração, que também existe a geração... Esse é o conjunto de pessoas, né, que vivem esses momentos sociais, né, que são os traumas sociais. Por exemplo, né, eu sou da época que eu lembro da Direta Já. Quem viveu comigo ali fazia parte daquela geração que tem suas características. Assim, eu vou dizer assim, existe uma geração social, mas existe a geração familiar, né? Então essa geração familiar nos importa muito também, porque é o que aquela família, o DNA que eles trazem, né? E às vezes a história familiar das gerações dessa família é muito importante às vezes observar, ser lida, entendida, identificada, porque estes padrões que vão sendo trazidos das famílias, né, dessa geração familiar, ela vai marcando o indivíduo. Então, assim, um exemplo, né, tipo Salomão, muitas coisas na geração da família dele vem trazendo para outras. Então, é tão importante quando a gente olha para a questão dessas histórias e os nossos padrões familiares, mas com um olhar de aprender, né? Eu digo assim, não é um olhar só crítico, mas um olhar também de poder identificar que padrões que eu estou repetindo, que padrões que vêm se repetindo na minha família. Na minha área, Melina, é muito importante isso, porque às vezes a gente vê assim, que é de muitas gerações familiares que acontece o divórcio, que acontece, às vezes, questões de alcoolismo, e a gente vai ver que são padrões geracionais, né, transgeracionais, que transpassa as gerações. Então, identificar esses padrões, eu acho muito importante para que não se repitam, especialmente os negativos, né? Claro que a gente está falando do legado espiritual, mas eu quero dizer que, às vezes, há padrões familiares que nós, enquanto cristãos, temos que perceber e cuidar, né? E até orar em cima disso, para não passarmos para as outras gerações. Então, isso é só um detalhe que eu trago assim, com relação à questão das gerações, né? Existe a geração social, mas existe essa geração familiar que ela precisa estar sendo observada, né? Perfeito. Agora, mesmo quando a gente trabalha com as gerações sociais, como a irmã colocou, né, e a gente tem a classificação, que não é uma classificação também assim consensual em termos de datas, a gente precisa ter um pouco de cuidado, inclusive com relação a isso, justamente por essa questão da vivência. Principalmente quando chega na fronteira entre uma geração e outra, né, o indivíduo que nasceu ou que cresceu naquele período, ele acaba tendo características de mais de uma geração. Elas se mesclam, né? Isso é bem natural, né? Não é porque a pessoa nasceu em janeiro ou em 1º de janeiro que ele vai ter todas as outras características da geração subsequente, né? A gente precisa ter essa clareza também, né? Mas, de fato,
quando se toma no todo, se consegue sim identificar alguns padrões, algumas características por gerações, né? Então, começando assim, as que hoje estariam, né, nós temos de maior abundância, né? Seria a primeira geração, os baby boomers, né, de 1940, nascidos entre 1940 e 1960. Quem são eles? São os filhos do pós-guerra, né? Eles trazem, assim como aqui o quadro que nós citamos da história de Salomão, eles trazem um trauma introjetado. De quem? Dos seus pais que colocaram, que viveram esse período de escassez, que viveram esse período de crise da guerra. Então, eles, justamente por característica, valorizam o quê? Valorizam estabilidade, segurança, valorizam o trabalho honesto, são disciplinados, submissos, resistentes a mudanças. Sim, né? sim, muito voltado aos valores, né? Isso, é aquele típico ditado, né? Melhor é o certo do que o duvidoso, né? Não são reacionais, né? É aquele tipo de pessoa que tem uma carteira de trabalho com 2, no máximo 3 empresas, né? Porque são muito fiéis, né, aos seus próprios empregos, para a própria insegurança que a guerra trouxe, né? Então, a permanência nesses empregos faz com que exista essa segurança, né, necessária. Exato. Então, é uma característica da geração. Né? Hoje, dentro do povo cristão, nós temos nesta geração os nossos principais gigantes da fé e da intercessão. Olha só. Né? Nós temos aí pessoas que estão ali perseverando, fiéis, submissos, resistentes. Né? Comprometidos, né? Isso. É uma questão muito importante, porque depois a gente vai ver adiante que a falta hoje é comprometimento, né? Exato. Mas das gerações mais novas. Mas essa é uma geração que se comprometia, é como se a palavra tivesse... A palavra, não é como se, não. A palavra tinha muito valor, né? Exato. Então, é uma geração de confiança, né? E confiáveis, né? Depois nós temos, então, a próxima geração, que é a geração X, que hoje grande parte da população, né, inclusive provavelmente do nosso público aqui, se enquadra na geração X. Verdade. Né? Nascidos entre 1960 inclusive eu. Temos aqui uma geração X, o integrante. Entre 1960 e 1980. Por que geração X? Porque como eram filhos da geração dos baby boomers, né, era chamada a geração incógnita. O que vai dar nisso aí? O que vai sair daí, né? Então se se convencionou chamar a geração X. Aqui no Brasil, né, é uma geração marcada pela hiperinflação, pelo período da hiperinflação, né, da instabilidade econômica. Sim, né? sim. Viveu todo esse problema, né, até a estabilização da moeda. Desafio econômico, né? Ali nas famílias, né, de estabilizar-se, enfim. E depois, quando teve a estabilização da moeda ali na plano real, enfim, viveu o quê? O início do período do desfrute, o início daquela sensação de prosperidade. Né? Então, essa geração X, né, adquiriu algumas características, como foi ela que inventou a ideia da ostentação. Né? E é importante perceber que, como eu falo assim, toda geração ela traz para outra, projeta na outra geração as suas compensações, né? Então, o que acontecia com os pais na geração ali do baby boomers, né? Eles não tinham esses privilégios, eles não tinham coisas, na verdade, né? O que eles fazem na geração seguinte? Eles dão. Né? Então, essa geração X acaba recebendo muitas coisas, usufruindo coisas que os pais não tinham. Olha só, vou começar só um exemplo, o brinquedo. Né, os meus pais, né, não tinham brinquedo, brincavam com coisas que eles mesmos fabricavam. Minha mãe me fala de brincar com boneca, com cabelinho que era do milho. Cabelo né? de milho, então, exato. assim, mas a geração X já é privilegiada porque ela recebe isso. Então, os filhos acabam sendo um foco de atenção muito grande desses pais que investem mais nos filhos. Né? E aí acaba adquirindo, assim como aconteceu com Salomão, né, uma geração pós-trauma, a característica de quê? De acumulador.
né? Sim. São os acumuladores, valorizam a experiência, a geração que começou no Brasil, né? Falando da nossa realidade brasileira, descobrir a beleza de viajar, de descobrir, de experimentar, né? Eu acho bem essa questão da experiência, né? Isso. Aprende-se pela experiência, quer viver muitas coisas, é uma geração que quer viver muitas coisas. E até eu coloco numa questão de que também existia essa busca pela carreira, que daí eu vou começar a pensar que foi nessa época que mais surgiu essas questões assim de buscar fazer uma faculdade, os pais investindo na educação dos filhos. Então, o estudo, a formação ficou um foco, porque, vamos preparar eles para o trabalho. Né? Então, exato. O que vai vir depois. Né? Então, existiu muito essa busca então, de formar carreira e ir para o estudo. Se a geração dos baby boomers se preocupava em sobreviver, a geração X quer viver. Né? Viver com intensidade. Né? Aproveitar. Sim, daí entra ali os anos 70 e todas aquelas questões, né, que a gente vai ver também de liberdades, enfim, né? Exato. E que provoca grandes mudanças. E é essa geração mesmo que quer curtir. Depois nós temos, então, a geração Y, né? Que aí tem um representante aqui, né? Não tem conflito geracional aqui, né? Não vamos nos conflituar. Mas a geração minha aqui do Eliezer, né? Geração Y, nascidos entre 1980 a 1995. Né? A chamada geração dos milênios, ou geração da virada. Por que da virada? Porque, na verdade, a nossa geração começou a chegar no mercado de trabalho justamente na virada do milênio, né? Por volta dos anos 2000. Então, por isso a geração milênio, geração da virada. Sabemos que esses estudos de geração, muitos são focados também na questão do trabalho, né? Do mercado do trabalho, né? Do comportamento dessas pessoas no trabalho. No trabalho, até que tipo de trabalho vai marcando essas gerações, né? Que também é bem importante pensar isso, né? Exato. Então, é a geração da globalização, da informática, né? Hoje nem se usa mais esse termo, informática, né? Mas era muito moderno falar isso. Era assim, né? A questão da informática, cursos de informática. Eu fiz curso de informática, eu fiz curso de Microsoft Windows 95, que está na tela. E hoje, quando se vai para um curso, nem tem mais essa nomenclatura, né? Não tem. Eu comentava hoje com meu pai que eu fiz o curso de Windows 95 para quê? Para saber a diferença do que é um diretório, do que é um hardware, do que é um software, para poder mexer no computador sem estragar. Hoje a Rebeca, que não tem 2 anos, pega um celular, destrava a tela, acessa o YouTube, acha o desenho do esmilinguido sozinha, se a gente não vê. Quando vê, ela está assistindo sozinha e ninguém ensinou. Não fez curso. Sim, ninguém fez curso. Olha só, eu estava observando um vídeo ali de que a criança estava fazendo os temas com o auxílio da Alexa. Então, assim, primeiro ano, fazendo as continhas de matemática, a Alexa estava ajudando, né? Escondido da mãe, é claro. Então, assim, como ele, né, nisso agora, já, ainda essa geração que vamos falar daqui a pouco, mas esta já, né? Olha só, já tem toda essa questão de nascer já com esta a informática, enfim, estar junto nessa realidade. Então, a geração Y podemos destacar mais, né? É a questão de que nós somos, né, questionadores e transformacionais por natureza, né? Criativos e inovadores, porque já nascemos nessa época de velocidade de informações mais elevada, né? Uma época mais globalizada, um mundo mais conectado, não ainda 100% conectado como as próximas gerações. E aí, qual é que é o perfil dessa geração? Mais flexível à mudança, aceitam mais as ideias de compartilhamento, não tem mais essa questão de ser tão fiel à estabilidade, à segurança, é uma geração mais aberta a inovações. Né? É a geração, que é exemplo de Roboão, que é o quê? Autoafirmação. Então, a geração do selfie, do blogger, né? Isso, a questão das redes sociais, né? Até como uma forma de mostrar uma identidade, de se reafirmar ali, ou criar uma identidade, né? Construir, né? Ali, né? E às vezes é falsa, né? Mas
usa-se também para isso. Valorizam bastante a ousadia, né? A autonomia e a independência. É bastante característico da nossa geração, né? Da minha geração, no caso. Então, chegamos na geração Z. Pois é, aqui temos meus filhos, ó. 1995 a 2010. Esta já é a geração da conectividade. Para eles não existe essa diferença entre o mundo online e o mundo offline. É tudo igual, é tudo a mesma coisa, é tudo conectado. Né? É verdade. Às vezes eu ouço frases como é que vocês sobreviviam sem internet? Né? Porque eles já entraram no mundo que já existia essa conectividade. É interessante que eu não nasci nesse contexto, mas hoje, vivendo aqui, junto com essa geração, como é que a gente faz se não tem internet, né? Eu mesmo penso, nossa, quanta coisa, né? Eu podia ter evoluído, aprendido, experimentado. Então, assim, é uma geração que eu vou dizer que também é abençoada, né? Uma vez tendo esse acesso a todo a esse conhecimento global, é uma bênção também, né? Claro que a gente vai ver que existem desafios aí, mas é uma geração muito aberta mesmo, com muita informação. Exato. Viveram já num ambiente de prosperidade, né? Não tem essa questão do trauma que as gerações anteriores tinham, então eles já são bem abertos para a ideia de trabalhar como freelancer, são pragmáticos, multitarefas. Quantas vezes a irmã já não ouviu a conversa: filho, faça isso para quando você se aposentar. Eu não vou me aposentar. Quem disse que eu vou me aposentar? Meu filho, por exemplo, né? O irmão dele fez concurso, né? Sim. Não, eu não vou fazer concurso porque eu vou passar a vida inteira trabalhando nisso. Exato. Então, é a ideia, né? Sim. Tem a minha filha que ela trabalha offline, home office, e ela está em qualquer lugar. Hoje ela está em Tóquio, mas ela é empregada de Portugal, e ela vem para o Brasil e continua trabalhando. Então, é como, inclusive, essa questão do trabalho realmente modela essa geração, né? Exato. E nos traz características muito próprias. E são bem isso mesmo, né? Não existe fronteiras nessa geração. Não existe fronteiras. Essa é a definição, né? Não existe fronteiras. Eu também. Hoje eu trabalho aqui fisicamente em Caxias, mas a minha empresa é para São Paulo. Eu trabalho para São Paulo. Exclusivamente para São Paulo, nada aqui, né? Enfim, já é a realidade do nosso hoje, né? Agora, essa geração Z, né, que é a geração mais nova, eles valorizam muito o hoje. Então, eles se tornaram o quê? Muito imediatistas. Também tem um forte senso crítico, até porque eles têm muito acesso a informações. Né? E é uma geração caracterizada pela ansiedade, né? Exato. Porque, claro que eles estão muito focados no hoje, não numa construção de futuro, né? Como se via os antigos, como assim, vou começar meu negócio pequenininho, ver crescer, para depois o meu filho dar continuidade. Não, né? Hoje a geração Z não pensa nisso. Vou fazer isso para o meu filho futuramente. É o aqui e o agora. Eu quero aqui e agora, e se é um trabalho que eu quero fazer. Hoje existe essa condição de escolher o que fazer. Antigamente era trabalhar naquilo que podia. A minha geração ali começou, como eu disse, talvez pelo estudo, fazer opções. Mas teve um tempo atrás que não se tinha opção. Hoje essa geração ela pode escolher, né? Então isso é muito bacana ver, porque dentro dessa liberdade que eles têm, eles vão fazer muitas escolhas. Porém é sim uma geração bem ansiosa e nós temos que ver que isso tudo pode trazer, né, para essa geração algumas limitações em termos de saúde emocional, inclusive. Né? Até inclusive é nessa geração que a gente vê a questão do paradoxo do excesso, né? Ou seja, é uma geração que tem muita informação. O excesso de informações, o excesso de estímulos, eles são viciados em estímulos. Né? Isso traz consigo que, quando você tem demais, tem a sensação de que não se tem nada. Né? Que falta tudo. Vazio, né? Por isso que não é difícil ver essa questão desse vazio mesmo, né? Existencial na vida dessa geração, né? Que busca ainda sentido. Quando nas outras gerações não sabia exatamente o propósito de existência, de vida, mas essa geração tem esse excesso que é essa falta. Agora o excesso de informação e de estímulo
não dá tempo deles processar, né, como a gente diz, né, o conhecimento, como diz assim, introjetar. Então, parece que é uma geração muito informada, mas de pouco conhecimento. Pouca profundidade. Né? Profundidade, né? Porque não dá tempo. É um estímulo atrás do outro. Sai de uma tela, entra na outra. São várias telas ao mesmo tempo. Então, assim, como assimilar, como introjetar esse conhecimento, né? Então, é uma geração informada. Porém, às vezes, o conhecimento ainda está ali muito raso, muito frágil, né? Por isso mesmo da questão da ansiedade, né, da insegurança, né, de não saber lidar com a frustração, né? É o que se diz como a falta que a falta faz, né? A frustração, inclusive, é uma coisa importante, né? Porque ela é estruturante. Quando a criança recebe um não, é porque esse não vai fazer com que ela crie resistência. E como é uma geração que eu não sei se os pais estão dizendo não, acho que a maioria dos pais não dizem mais não, porque se ele quer conhecer alguma coisa, ele procura no Google, né? Procura nos meios. Ela é tão aberta, tantas coisas, que o não hoje não é aplicado, né? Parece que não existe mais espaço para aonde conter, onde dar o limite. Se o pai tira o celular, o filho é capaz de entrar em depressão, né? E, assim, então, se regra o uso da internet, outro não, que às vezes seria positivo, mas também traz muitos conflitos. Então, é uma geração que não está ouvindo muitos nãos, e isso não dá estrutura para suportar frustrações. Isso é bastante preocupante, né? Muito preocupante. Nós teríamos ainda a geração alfa, né? Que seria dos nascidos em 2010 até hoje, né? E, claro, vai guardar muita característica da geração Z, geração conectada, hiperconectada, né? Só que ainda é uma geração que ainda está se formando, né? Não daria para a gente ainda... não há nem consenso entre os especialistas sobre as características principais dessa geração, né? Ainda teremos que ver acontecer, né? Porque, inclusive, chama a atenção dessa geração que nasceu ali no Covid, né? No Covid, pós-Covid. Então, o que vai vir ainda dessas crianças, né? Exato. Que passaram por esse isolamento, tiveram toda uma questão... eu tive uma sobrinha que nasceu nesse período. Eu, na verdade, fui vê-la depois de um ano. Então, assim, a convivência familiar dela foi muito restrita. Então, veja o que isso pode resultar, né? Quando, em outros momentos, fora da pandemia, já uma criança nascendo, era uma reunião de família, era, né? As famílias se agregavam. Então, como essas questões, né, que a gente vai pensar assim... da nossa sociedade, do que passa na nossa cultura, vai interferindo grandemente nas gerações. Pois é. Além dessa questão do conflito geracional, um outro fator que influencia muito essa questão, né, da transmissão do legado é justamente nós vivermos em tempos, né, de modernidade líquida. Eu poderia falar um pouco mais para nós sobre isso. A modernidade do Zygmunt Bauman, né? Ele é um filósofo, sociólogo, e ele fala dessa liquidez, né? Inclusive ele fala do amor líquido, das relações líquidas. É como se nada fosse sólido. Então, hoje as relações que se faz pelas redes sociais são extremamente líquidas. A qualquer momento eu posso lá excluir alguém do meu perfil, né? Ou posso adicionar alguém que também eu nunca vi, mas me achou interessante o perfil, enfim. Então, essas relações líquidas é esse momento que essa geração vive, né? Então, nada é firme, nada é permanente, nada se estende, né, com certa durabilidade, consistência. E isso traz prejuízos, né? Traz prejuízo para a nossa sociedade, traz prejuízo para a própria família. Exato. Porque a família, hoje, no momento em que ela está nesse momento líquido, não é que ela vai se dissolver, é que, na verdade, o filho que já está indo numa escola, que está vendo o mundo lá fora, ele está nesse mundo líquido. Então, ali ele aprende que as coisas são voláteis. Tudo é frágil, né? Tudo é instável, tudo é inseguro, é imprevisto. A gente fala, né, de uma geração cristal, né? Sim. Então, assim, qualquer momento pode quebrar.
exato. E isso traz prejuízos. Várias consequências disso, né? A questão já foi citada aqui. Nós tínhamos nas gerações anteriores raízes geográficas. Hoje nós temos a mobilidade geográfica como a realidade, né, do mundo. Né? Nós tínhamos o foco em propriedade. Né? Hoje você tem o foco em posse momentânea. Né? Tínhamos um foco em controle. Né? Não, eu preciso ter segurança, eu preciso ter guardar, depositar, poupar. Né? Não, hoje a ideia é compartilhamento, né? é a experiência. Inclusive nas relações de consumo, se valorizava muito a durabilidade. Hoje não. Já é a obsolência programada. Já sabe-se que aquilo ali não vai durar, né? Exato. A questão é sorte um pouquinho, mas sabe-se que vai estragar. E também essa questão das instituições, eu falei da família, né? A família era forte, agora a família ela é frágil. Frágil. Né? Ela não tem essa consistência que dava essa firmeza para os seres humanos. Os valores eram considerados, como devem ser considerados, imutáveis. Né? Hoje, o que a gente vê nessa sociedade líquida, de modernidade líquida? Né? O incentivo e a exigência a uma tolerância pela chamada diversidade. Isso. E a diversidade se tornou o nome para qualquer coisa, né? Para qualquer fator, ideia, inclusive que seja oposto aos princípios bíblicos. É necessário respeitar a tolerância à diversidade. Por quê? Porque esse é o pensamento da modernidade líquida. Né? A sociedade líquida que nós estamos vivendo. É como se pensar que a diversidade é sempre movimentos. Né? Então, a sociedade está sempre em movimentos. Então, nada é o que é. Né? É o que é agora, mas daqui a pouquinho também não vai ser mais. Então, isso torna as coisas realmente instáveis, um terreno, eu falo de areia movediça, né, para a constituição, realmente, inclusive, e esta é uma questão que eu trago, né, como é difícil, nesse contexto, trazer o legado espiritual, quando é esta realidade que os filhos estão vivendo, a geração aí Z, alfa, quer dizer, Y, né, alfa estão vivendo, estão nesse contexto. Então, como trazer este legado para eles num contexto onde não existe mais esses sólidos, né? Exato. Até nós podemos mostrar aqui uma pesquisa que eu quero agradecer aqui já de público ao nosso querido irmão Bartos, nosso secretário da igreja, que nos forneceu os dados aqui, né, um espectro geracional da nossa igreja Assembleia de Deus de Caxias do Sul, para a gente ter uma noção de como o nosso público é composto hoje. Hoje nós temos, é claro que aqui só temos membros, né? Só tem os batizados, então tem um público de escola dominical que ainda não chegou à idade batismal, que não vai estar contemplado. Mas nós temos aqui os membros da Igreja de Caxias do Sul. 25% hoje pertence à geração dos baby boomers. 34% à geração X. 29% à geração Y. Geração Z, apenas 11%. E a geração alfa, apenas 1%. Então, se a gente observar essa pirâmide etária da nossa igreja, a gente vai perceber que a base ainda está bem mais alargada. Enquanto que as gerações mais jovens, nós temos uma espécie de um encolhimento na pirâmide. Um afunilamento ali, né? Temos um afunilamento. Então, nós temos sim algo a trabalhar. Né? E começa já por essa questão da sensibilidade entre as gerações. Né? Começa justamente por essa visão diferenciada de entender a necessidade do outro. Dentro de uma mesma família, tem indivíduos de gerações diferentes. Sim, eu inclusive falo da minha, que a minha era um laboratório, né? Eu tinha as gerações bem definidas, né? Não falo gerações, mas ciclo vital, né? Familiar bem distinto. Então, isso traz uma certa diferença nas nossas comunicações, né? Na questão da comunicação, de como, inclusive das relações. Mas, como tu diz, não há motivo para que isso seja um conflito, né? Que vire um conflito, né? Se torne conflito. Além disso, a gente tem o desafio da contracultura, por estarmos vivendo em uma sociedade líquida. Né? Então, hoje, alguns dados. As crianças hoje,
As crianças nossas passam pelo menos 30 horas semanais sob a supervisão de professores fora do lar. Fora do lar, pelo menos 30 horas semanais. A necessidade de complementação de renda ou até mesmo o anseio por um sucesso profissional, um sucesso carreirista, tirou a mulher do lar. Essa é a realidade. Isso fez com que, tirando a figura da mãe do lar, o tempo em que essa criança passa sob supervisão de outras pessoas que não são os pais, só aumentou. E eu vou lhe dizer que feliz é a criança que passa com supervisão de algum adulto, porque em muitos casos elas estão sozinhas, né? E estão acompanhadas de todo esse acesso à mídia, de internet. todos esses estímulos, né, e essas influências. Aliás, uma pesquisa recente diz que o adolescente típico, não aquele fissurado à internet, mas o típico adolescente ocidental, aos 16 anos, já assistiu ao menos 10.000 horas de televisão. Ora, 10.000 horas de televisão é como se ele passasse quase 2 anos inteiros, ininterruptos, diante de um aparelho de televisão. E hoje nós já sabemos que a televisão já nem é a tela mais acessada. Os smartphones são as telas mais acessadas. Sim, e aí vai toda uma questão de conteúdos que eles também exploram, né, no YouTube e todos os outros canais. Então, estão sendo realmente bombardeados de algo que às vezes os pais nem dão conta ou têm controle sobre isso, né? Isso é perigoso. E aí, onde é que nós estamos atacando? Nós não podemos simplesmente colocar sobre os ombros da escola bíblica dominical 1 ou 2 horas por semana para combater toda essa contracultura, né? Ainda mais que há uma tendência, né, nós conversávamos isso aqui antes do podcast, né, há uma tendência natural da igreja em segregar por faixas etárias para poder atender de forma personalizada. Isso é bom, por um lado, até para o desenvolvimento educacional, né, do ponto de vista religioso. Questão didática, pedagógica. Isso, facilita. Mas também cria um problema se a gente não unir essas pontas, não trabalhar a família como um todo. Né? Ministrar a família não pode ser simplesmente tratar problemas. Ministrar a família não pode ser só gerenciar crises. Né? Nós corremos o perigo, se estivermos atentos a essas questões, a que as próximas gerações passem a perceber a igreja como um lugar não necessário. Um lugar onde eu vou apenas, algo a mais. E se for interessante para mim, eu permaneço indo, se não for, eu vou outra. Até porque tem acesso a cultos, né? Pelos canais da internet, enfim, há muitos recursos que inclusive os adultos, se não se cuidarem nesse sentido, vão entender que a igreja, às vezes, é algo que não vai ser necessário, né? Exato. Agora, enquanto tu falava ali, irmão Oleno, da questão, né, dessa questão da família, atender a família, há uma necessidade de resgatar a questão do culto familiar, né? Muito bem dessa questão do observado. pai trazer esse filho para esse momento. Inclusive, nós vamos ter uma escola bíblica de mulheres e vamos trabalhar a questão da mesa como o retorno da presença do pão da vida, que é Jesus, que é essa necessidade e a importância do uso da mesa para esse compartilhamento, para a conversa, para a transmissão do legado. Então, o que hoje acontece? O filho vai estar comendo lá no sofá, ou lá no seu quarto, né? E já não estão mais congregados, unidos nesse propósito. Desculpa, queridos, mas quando eu estava chegando aqui já tinha me dado um acesso de espirros, né? Ao vivo acontece assim mesmo, sem problemas. Então, isso que eu estava querendo dizer, né? Como é importante voltar, mesmo que seja esse contexto, né, de uma sociedade líquida, mesmo que sejam os filhos já nessa geração tão conectados, né? Existe essa questão simples
E aí eu chamo a atenção que a família tem muito poder. É necessário, principalmente aos pais, né? Nós estamos falando em particular aqui a questão da paternidade. Pai, você precisa liderar a sua família na adoração devocional. Há um chamado divino para você para isso. Para você entender que a família é o núcleo aonde vai se desenvolver, aonde você vai criar essa consciência pela necessidade de aproximar de Deus. Se você tomar frente desse processo, na liderança da adoração devocional, no culto doméstico, de ser o exemplo que a sua família precisa, dando atenção à família, dando tempo de qualidade à família, como falamos no programa anterior, né? Dando valor à vida familiar. Né? É importante, sobretudo, comunicar-se com cada membro da família de forma profunda, entendendo as necessidades de cada um, inclusive nessa questão geracional. Né? Nem todos vão reagir da mesma maneira, nem todos respondem da mesma maneira, né? Mas a liderança do lar precisa ter essa sensibilidade. Você fala uma coisa muito importante, né? Esse respeito também, porque cada fase, cada geração, vamos dizer, tem as suas características, né? Sim. Agora, como é importante ter esse respeito por cada geração, porque ela tem coisas, sim, positivas, traz também pontos negativos, mas não dá para dizer que a geração minha foi ruim e a que a de hoje é boa, ou a de hoje, essa atual, a alfa, a Y, é ruim e a minha foi boa. São pontos tanto positivos e negativos nas duas. E eu falava isso, né? Da importância dos filhos, vamos pensar, olhar para trás, né? Porque pensa o que seria da geração se cada geração que iniciasse esquecesse a passada. Nós começaríamos do zero, né? Então, assim, olha que coisa mais estranha. Então, a importância do legado, nesse sentido de que vai passando para outras gerações, estes marcos, por mais que a geração atual olhe e questione, ache obsoleto, ache ultrapassado, mas são valores, são coisas que não podem ser esquecidas. E quando se trata da questão espiritual, deve se levar muito mais a sério. Né? Sem dúvida. Até a propósito disso, né, dessa questão da sensibilidade, algo que eu acho importante destacar, sobretudo para os nossos irmãos e irmãs que assumem algum papel de destaque, de liderança na causa do Senhor e na casa do Senhor. Né? Às vezes a forma com que você comunica isso para a família pode afetá-los de forma positiva ou não. Né? Um conselho básico bem simples, né? Evite falar diante dos filhos de forma negativa da igreja, do ministério, do processo, do projeto. Quantos filhos de crentes não querem mais seguir os caminhos do Senhor por dizer, eu não quero sofrer o que meu pai passou, o que o meu pai viveu. Então, às vezes, até pela liberdade que se tem no ambiente de casa, porque realmente é o ambiente onde temos a maior liberdade, né? Falhamos nessa forma de envolver a família na missão, mas envolvê-la de uma forma positiva, proativa, mostrando que é um prazer servir a Deus. Tem desafios? Tem. Tem dificuldades, como qualquer trabalho voluntário. Mas é muito prazeroso servir a Deus, se envolver na causa do Mestre. Então, eu entendo que faz parte desse legado espiritual passar como uma ideia positiva para os filhos. Isso, da igreja, mas também de Deus, né? Da experiência que este pai tem com Deus, a vivência que o pai tem com Deus. Porque às vezes os pais querem, falar e doutrinar a palavra, mas às vezes o filho precisa muito mais ver a prática desta palavra na vida do pai, né? E isso é o legado, que pode dizer, olha, eu lembro do meu pai agindo de tal forma, tendo essa direção, isso era ele aplicando a palavra.
E eu entendo que as palavras sussurram, mas é o exemplo que grita, né? Então, assim, como é importante esse exemplo de vida, né? Isso é inspirador, né? É inspirador, e é mais certo que o filho olhe e aprenda do que aprenda apenas ouvindo o pai falar, né? Então, é bem importante isso. E quando a gente vê para a Bíblia, né, nesses versículos que a gente leu, né, diz, né, filho, preste atenção no que digo, né, escute as minhas palavras. É uma referência, mas também tenho certeza que se via o pai fazendo e praticando essas verdades. Então é bem importante esse conselho, né, irmã Helena, de que realmente o pai passe, especialmente quando se trata das questões da igreja, preserve a igreja no sentido que ela é muito mais espiritual do que humana. Ela tem uma parte humana, mas ela é algo espiritual, né? Somos a noiva de Cristo. A igreja está sendo preparada para encontrar com o noivo. Então, assim, é muito mais grande, vamos dizer assim, as virtudes e as bênçãos que é estar na igreja, do que apresentar, às vezes, as questões, às vezes, bem humanas, né? Que estão aí também na igreja. E eu entendo que isso faz parte da função de líder. Sim. Do homem, né? É o exemplo de Cristo, né? De liderança, né? De realmente espelhar, mostrar o exemplo, né? Como nós aprendemos do Senhor Jesus, né? Esse exemplo de liderança precisa nos passar de forma saudável, natural, espontânea e positiva, né? Para os filhos, para as próximas gerações, né? É muito importante. Então, falando nisso, inclusive, nós temos a indicação de um bom livro que fala sobre a coroa de líder, também de produção do irmão Heleno Pedroso. E eu acho que isso também é uma boa indicação para os pais. Olha só os títulos que são trabalhados no livro. Então, estilos de liderança, liderança cristã, atitude de líder, níveis de liderança. Então, olha, pais, que bacana isso, porque às vezes a gente acha que um livro sobre liderança é para pastores, né, ou para alguém que, enfim, trabalha num departamento, mas não, isso aqui também é um material importante para pais, porque vocês são os líderes. E como líder vai deixar esse legado? Que legado que você vai deixar? Aqui, inclusive, pensando e vendo os estilos de liderança, é muito importante para os pais, no sentido que, às vezes, estão fazendo uma liderança que não é própria para o seu filho, né? Sim. A característica da criança não entende aquele tipo de liderança. Às vezes, o pai tem que fazer uma mudança de atitude, né? Então, eu dei uma olhada nesse livro, acho muito importante, indico para vocês lerem sobre este livro e aprender um pouco sobre essa questão da liderança dentro da sua casa, tendo essa condição de trazer, né, e implantar esse legado para os filhos, que é o legado espiritual. Há muitos outros valores, né, irmão Heleno, para se implantar numa família, na vida de um filho. Mas a questão espiritual é o que vai passar por todas as gerações, independente das características, né? É o que firma, é o que é sólido, é o que é a base. Então, não perca tempo, pai. O tempo que tu tiver, né, você possa estar trazendo o conhecimento de Deus para os filhos. O conhecimento de Deus no sentido de quem Ele é, né? E Exato. Não só o que Ele pode fazer, porque é uma geração que às vezes que só quer me dar, né? Quer o bônus da salvação, mas não quer o ônus, né? Mas existe sim uma necessidade de mostrar quem é Deus para os nossos filhos. Este é o maior legado que vai passar por geração a geração, né? E o Salmo 78, que é um salmo que eu gosto muito, que ele vai falar dessa questão de passar para as gerações, né? Então, ele vai dizer assim, no versículo 5, já no 4 vai dizer, né? Não as esconderemos a nossos filhos, mas falaremos aos nossos descendentes a respeito do poder de Deus e o Senhor, os seus feitos poderosos e das coisas maravilhosas que Ele fez. O Senhor deu leis ao povo de Israel e mandamentos aos descendentes de Jacó, ordenou aos nossos antepassados que ensinassem essas leis aos seus filhos, para que
os seus descendentes as aprendessem e eles, por sua vez, as ensinassem aos seus filhos. Assim, eles também porão a sua confiança em Deus, não esquecerão o que ele fez e obedecerão sempre os seus mandamentos. Olha que coisa incrível, né? Então, é bem esta transmissão dessa fé, de geração em geração, para que, independente, né, da geração que venham estar os nossos filhos, quando eles conhecerem o Senhor, os feitos do Senhor, quem Ele é, esta confiança eles vão ter nele, né? E como hoje é necessário que os nossos filhos tenham esta confiança, né, em Deus. Sem dúvida, não existe legado maior que um pai pode deixar para os seus filhos, senão a fé genuína no Deus verdadeiro. Esse é o maior legado, é a maior herança. Vence todos os desafios, né, irmão Heleno? Sem dúvida. Porque em todo tempo, seja qual for o tempo, né, nós vamos entender que se nós formos, eu tenho por mim, né, se o que passar na vida, e já passei situações difíceis, independente das características da minha geração, eu tive a firmeza em Deus. Então, é a maior segurança, a maior herança que nós podemos dar é o conhecimento da palavra, porque ali vai ter essa condição dos filhos confiar em Deus, quando o pai e a mãe já não vão poder nem ajudar e não estarão lá. Exato. Né? E que essa possa ser, né, a missão abraçada de forma com esforço, com dedicação, com sensibilidade, com muito amor. Intencionalidade. Com intencionalidade. Essa palavra tem me colocado muito no coração, porque às vezes os pais têm boa intenção. Quer dizer, tem motivos, entenderam que precisam, mas às vezes não tem intencionalidade. Quer dizer, a intenção é como assim, como vou fazer isto? Eu tenho um legado, como vou fazer isso? Aí a Bíblia vai dizer, né? Andando pelo caminho, assentado, levantando-se, deitando. Tem muitas estratégias de como passar o legado espiritual. Então, pais, esse como depende desse esforço intencional, estratégico, que, não, como que eu vou fazer isso? Né? E eu acho que isso tem que ser despertado, irmão Heleno, no coração dos pais, especialmente dos homens, porque às vezes o tempo está corrido, está fluido, né? A vida está fluida aí, mas precisa existir um tempo de real, um tempo concreto, onde a intencionalidade é: eu vou, sim, transmitir Deus para o meu filho. De que forma? Uma história bíblica, é contando uma experiência própria, é orando junto, é fazendo discipulado. E eu ouvia o testemunho de um menino, de um garoto, que dizia assim: o tempo que eu mais gosto que o meu pai passa comigo é o discipulado. Aí eu fiquei ouvindo mais, ele disse assim: o discipulado, porque ali eu converso com ele sobre como foi o meu dia. Opa, mas então não é aquele discipulado que vai versículo por versículo? Expositivo? Expositivo textual? Não, é um discipulado onde esse menino, como eu entendi, ele é ouvido. E quando é ouvido, o pai aplica a palavra no dia a dia dele, sobre a situação que ele traz, o que aconteceu na escola. Então, esse é um tempo estratégico, intencional, onde se passa o legado espiritual. Então, está nas nossas mãos, né? Eu falo isso porque as mulheres também têm esse papel, mas quero chamar muito a atenção aos pais, porque acho que às vezes as mães fazem, né? Porque a esposa está mais junto, às vezes, dos filhos. Mas eu gostaria que você, pai, pudesse ser despertado, motivado para fazer esse papel muito importante de passar esse legado. Estamos, então, finalizando o nosso programa, que novamente passou muito rápido. Peço desculpas ao meu acesso de tosse, mas devo trazer sempre uma balinha por aqui, né? Mas, enfim, agradeço a participação de vocês por terem nos acompanhado. Espero que termos passado esse ensinamento para vocês e também poder dizer isso, né? Que existe um privilégio, né? De termos a palavra de Deus como a verdade e termos a condição de ser esse o legado que podemos passar para os nossos filhos. As últimas palavras de consideração, irmão Heleno.
Amém. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade rica que me é concedida de estar aqui com os irmãos para meditarmos, né, na palavra de Deus, aquilo que nós podemos extrair dela para o benefício da nossa vida e da nossa família. Pais, a missão é nossa, uma missão divina para toda a vida. Que nós possamos exercitar essa paternidade com intencionalidade, como falou aqui a irmã Sharon, com dedicação, com esmero, com esforço, buscando a melhor estratégia, buscando a melhor forma de se relacionar com os seus filhos, né, com o seu cônjuge, de forma sábia, edificante, para que a família seja esse núcleo de amor, de fraternidade, de comunhão e de bênçãos que Deus projetou para que fosse. E eu queria acrescentar uma palavra aos filhos. Não percam a oportunidade de aprender com avô, com os pais, às vezes uns com os bisavós. Não percam. Deem uma olhada para trás, virem-se um pouco para esse passado e vocês vão ver que tem grandes ensinamentos. E o filho que faz isso é sábio, né, porque aprende. Então, obrigada, irmão Heleno, pela sua participação nesse programa. Eu agradeço. Foi muito enriquecedor. E toda vez que falamos esses assuntos, sempre fica, olha, ainda ficou algo a falar, né? Mas é bem assim mesmo. Então, gratidão pela sua participação. E muito obrigada, então, a participação de vocês, o Eliezer também. E encerramos aqui. E vamos fazer uma oração, né, irmão Heleno? Amém. Pedindo a bênção aos pais, o encorajamento para transmitirem esse legado espiritual. Querido Deus, eterno Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, na Tua presença, chegamos em oração. Te dou graças por cada ouvinte que nos acompanhou até aqui, por aqueles que ainda vão ouvir essa programação. Eu te peço a Deus que a Tua bênção esteja sobre cada família aqui representada. Que o Senhor possa abençoar para que haja paz, harmonia, sensibilidade, amor nos lares. Pai querido, que cada um dos pais que forem tocados por esta programação possam se sentir desafiados a assumirem para si a missão de pai, de realmente exercer a paternidade, transmitirem o legado espiritual que o Senhor espera que venhamos fazer para com nossas famílias. Pai querido, nós não queremos falhar na missão de pai. Nós queremos sim encontrar os nossos filhos salvos no porvir. Eu te peço que o Senhor nos dê sabedoria e graça para compreender, para entender a cada um e realmente identificar a melhor estratégia para fazer essa comunicação, mas que nenhum de nós, pais, servos teus, venha negligenciar o próprio exemplo, porque o exemplo é o melhor ensinamento. Fica conosco, seja conosco, é a minha petição, em o nome de Jesus. Amém. Gratidão e a paz, queridos. Boa noite. Chegamos ao final do podcast Plenitude. Espero que tenha sido uma experiência enriquecedora para você e que tenha encontrado inspiração para cultivar relações mais saudáveis e significativas em sua vida. Lembre-se de que você não está sozinho em sua jornada e que sempre pode contar com as pessoas que ama e confia. Obrigado por ter nos ouvido e até a próxima.